Fala galera, eu sou o Otto Moraes, finalmente cheguei a 10 mil inscritos aqui no YouTube, estou muito satisfeito, muito feliz, especialmente pelo fato de que nos últimos tempos tem sido muito difícil criar conteúdo aqui pro canal, mas mesmo assim tem sempre uma galera chegando. E quando eu vi que cheguei a 10 mil, eu falei, cara, eu preciso fazer um vídeo muito legal, com conteúdo legal, para comemorar com quem me deu essa moral de ter 10 mil inscritos. No universo onde a unidade de medida é milhão, 10 mil é tão pouco mais, vocês não têm noção como para mim é muito legal saber que 10 mil pessoas clicaram lá em se inscrever para ver os meus conteúdos e para mim isso é sensacional, mesmo sendo 10 mil um número pequeno para o universo da internet, mas para mim cada um de vocês realmente saiba que eu fico muito feliz a cada novo inscrito. Então quando eu vi os 10 mil, eu falei, como eu posso criar um vídeo que realmente vale a pena para a galera que me deu essa moral? Então nesse vídeo eu vou dar 10 conselhos para você que quer trabalhar com TI, quer viver com TI, quer trabalhar com a área de tecnologia, trabalhar com a área de TI e de certa forma abrir empresa ou mesmo trabalhar numa grande empresa, mas de maneira que você consiga ter sucesso na área de TI. Então, como dar a vocês um material diferenciado? São 10 dicas que eu tenho certeza, se você ao longo da sua caminhada seguir esses 10 conselhos que eu vou dar, que está anotado aqui na minha frente, eu tenho plena convicção que a probabilidade de você não ter sucesso é bem pequena. São conselhos que eu apliquei na minha vida e que fizeram eu chegar num momento hoje muito legal na minha vida profissional, tanto de reconhecimento com os meus clientes, quanto de faturamento também. Eu consigo ter uma vida relativamente confortável, mas tudo foi criado baseado em mais de 25 anos de experiência. Na verdade, eu abri empresa em 94, então calcula aí quanto tempo eu estou já na luta nesse mercado. Então eu listei aqui 10 coisas que eu fiz ao longo desses 10 anos que me levaram até aqui. São conselhos simples, mas que, repito, se você aplicar, eu tenho plena convicção que você vai ter sucesso na sua vida. E mais do que isso, são 10 conselhos e 2 dicas finais extras que, se você também seguir essas duas, aí não tem jeito, o sucesso é garantido, beleza? Se aquele sucesso garantido é pode até soar um pouco arrogante, de certa forma, o cara tá achando que vai ter sucesso se fizer o que ele fez. Basicamente, o que eu quero dizer é que a probabilidade de você ter sucesso com esforço é muito grande. Então, são os 10 passos que eu segui para chegar até aqui, para ter o que eu tenho hoje. E mais do que isso, para 10 mil pessoas se inscreverem no meu canal. Então, a minha maneira de agradecer e tentar contribuir com vocês é dar 10 dicas e mais 2 conselhos para que você tenha sucesso na sua vida. Então, vamos lá, para não ficar muito de conversa fiada. E eu estou muito feliz com os 10 mil inscritos, 10.013 hoje. Pode ser que tenha mais, mas espero que eu chegue a 100 mil inscritos para poder dar 100 dicas para vocês, mas enquanto isso, são 10 dicas para que você tenha sucesso na área de tecnologia, com agradecimento pela moral de vocês. Então vamos lá, para ser bem objetivo, talvez não seja um vídeo muito curto, mas eu tenho certeza que vale a pena vocês ficarem, especialmente os 2 conselhos no final. Primeira dica que eu vou dar tá listado aqui. Galera, eu trabalho com tecnologia e optei lá atrás por não trabalhar como CLT, ou seja, trabalhar em outras empresas. Optei lá no início já mesmo a tentar montar minha empresa. Então, esse vídeo é muito focado também para quem tem vontade de ter independência, de não ter um patrão. Embora eu tenha vários patrões, todos os meus clientes são meus patrões, mas o meu objetivo sempre foi tentar montar uma empresa. Primeiro conselho que eu vou dar a vocês, conselho número 1, vamos correr porque tem coisa pra caramba pra gente falar. Conselho número 1, estude mais de um segmento, não foque em apenas uma coisa. Eu sei que é muito controverso esse conselho, logo ser o primeiro, porque muita gente diz, eu tenho que me especializar numa determinada área. Olha, no meu caso, eu já passei por vários segmentos da área de tecnologia, comecei com design, aprendi programação, trabalho com a parte de infraestrutura, trabalho com suporte, nota fiscal eletrônica, desenvolvimento de sistema, banco de dados. Essa gama de coisas que eu ao longo da minha vida aprendi faz com que dificilmente eu fique sem trabalho, sem cliente para atender. Por quê? Porque quando um segmento está fraco, o outro me socorre. Quando uma área está fraca, a outra consegue gerar movimento para mim. Então, conselho número 1, pode se especializar e se tornar o cara em um segmento. Mas se você puder diversificar o seu conhecimento, você dificilmente vai ficar sem ter o que fazer. Então, conselho número 1, está aqui anotado?
Estude mais de um segmento, ou mais de uma tecnologia, ou mais de um conteúdo para que você tenha um canivete suíço para oferecer ao seu cliente. Conselho número 2. Esse conselho aqui foi o que mudou minha vida exatamente em 1997. Olha como é que eu sou velho. Em 1997 foi o momento que eu parei para cobrar mensalidade dos meus clientes e não fazer aquela cobrança do serviço, embora não cobrar mais. Então, conselho número 2. Foque em recebimentos recorrentes. Eu sei que é muito bom você, por exemplo, receber agora 10 mil. Opa, eu fiz um trabalho caro, mas se mês que vem você não tiver nada, e aí? E você tem um custo recorrente, eu preciso ter uma receita recorrente também. Então procure organizar os seus atendimentos e não é difícil, vou dar alguns conselhos sobre isso, especialmente uma técnica de venda, que está um dos conselhos aqui. Então foque em recebimentos recorrentes. Nunca cresça o olho em chegar no cliente e cobrar aquele orçamento alto por um serviço, aonde talvez seja muito melhor você cobrar um contratinho mensal, esse cara vai estar contigo ad eterno. Eu tenho hoje clientes que me pagam mensalmente há 20 anos. Não é mentira, eu tenho vários clientes que podem confirmar isso. Então eu tenho clientes que me pagam todo mês, todos os meses, há 20 anos. Se eu tivesse lá atrás cobrado orçamento caro, teria feito, entregue e talvez nunca mais tivesse recebido. Então, segundo conselho, foque e organize a sua vida para recebimentos recorrentes, ou seja, contratos mensais, para o cara te dar uma receita fixa para que você tenha algum tipo de tranquilidade no próximo mês, sem ter que se matar para tentar vender, beleza? Conselho número 3, eu falo isso aqui o tempo inteiro com vocês, tem vários vídeos falando sobre isso. Conselho número 3, foque em atendimento à pessoa jurídica. Sim, o atendimento à pessoa física em casa, fazer coisa no computador de casa, é uma coisa que pode te dar algum retorno, mas tente se especializar para atender empresas. Eu sempre digo, tenho vídeos meus falando sobre isso aí. A empresa precisa que tudo esteja funcionando. A pessoa em casa quer que tudo esteja, precisa também, mas se por acaso a internet dele falhar, ele pode ficar louco, mas o mundo não vai acabar. Mas numa empresa, caso uma nota pare de funcionar, a internet pare de funcionar, uma rede de pau, a empresa para de funcionar. Esse cara é o seu melhor cliente. Então, foque em atendimento à pessoa jurídica. Se você quiser, percorre meus vídeos aí, que eu tenho muito vídeo falando sobre isso. Conselho número 4. Esse aqui é sensacional e exclusivo aqui do meu canal. Aprenda a vender sem vender. O que eu quero dizer com isso? Eu, Otton, não sou um bom vendedor e não gosto de vender. Otto, como é que você vendeu ao longo da sua vida, já que você optou a abrir uma empresa e você me diz que não gosta de vender, não é bom para vender? Eu criei uma técnica minha que eu chamo de venda sem vender. Aprenda a vender sem vender. O que seria isso? É você tentar, de alguma maneira, fazer... Essa técnica que eu utilizo, tá? Não é comprovada cientificamente por nenhuma universidade, por Harvard, nada disso. Uma coisa que eu testei e que funciona. Como eu não gosto de vender e não sou bom para vender, eu tive que vender. Então eu tive que encontrar o meu meio. Qual é a maneira que eu faço hoje? Hoje não, eu sempre fiz. Eu sempre procuro alguma brecha no cliente e faço ele me perguntar o que eu quero falar para ele. Eu vou contar uma história rápida aqui de um cliente que eu atendo hoje, muito legal. Hoje talvez seja o meu segundo melhor contrato. Esse cliente, quando ele me ligou, ele queria que eu instalasse ponto eletrônico, um REP, ponto eletrônico para controle de funcionários. Na época eu vendia o ponto eletrônico, e eu fui lá, mas sem muita vontade de vender. Por quê? Porque, na verdade, o ponto eletrônico era algo que eu vendia caro e minha margem de lucro era muito pequena. Mas como eu vi que o cliente pudesse ter potencial, eu fui lá no cliente. Quando eu entrei na empresa, eu vi que tinha um monte de coisa que eu podia fazer, mas ela queria que eu fizesse o quê? Instalasse um ponto eletrônico. Aí eu fui lá, bati papo, falei do ponto eletrônico, expliquei que não era um bom produto para ela, porque tinha uma característica que não valia a pena para ela botar o ponto eletrônico. Então repare que eu não quis vender o que ela queria comprar de mim. Mas no meio da conversa, eu falei o seguinte: não, olha só, eu tenho que sair daqui agora porque eu vou numa empresa agora, porque a gente vai fazer a instalação do sistema de nota fiscal eletrônica. Por quê? Porque eu vi que ela imprimia nota fiscal eletrônica e na mesma hora ela falou: ué, você trabalha com isso? Ela me perguntou o que eu queria falar para ela. Então a minha técnica de venda é vender sem ter que vender. Eu faço
um subterfúgio pela minha incompetência e incapacidade de venda. Eu não gosto de vender, nunca gostei, nunca curti chegar e falar, eu vendo isso, nunca foi disso. Talvez eu tivesse rico se eu fizesse isso. Mas a minha técnica de venda é tentar fazer o cliente me perguntar o que eu quero falar para ele. Isso não é difícil, tá? Se prepare e você consegue criar uma maneira, e eu fiz isso, tá? E deu certo. Então, dica número 4, aprenda a vender sem vender. Talvez se você é um vendedor nato, você fala, pô, cara, é fácil vender é legal, tal. Eu não sou bom, eu não sei, eu não gosto. Então, esse foi meu subterfúgio para conseguir vender sem ter que fazer uma coisa que eu não estava à vontade para fazer. Se você é bom de venda, melhor ainda, você vai estar rico em breve. Não era o meu caso, então aprenda a vender sem vender. A técnica é, faça o cliente te perguntar o que você quer falar para ele. Isso é muito mais fácil, beleza? A dica número 5, eu tenho um vídeo falando sobre isso, é faça parceria com escritórios de contabilidade. Dá uma busca aí que eu tenho um vídeo falando sobre isso. Para quem trabalha com jurídica, que foi minha dica número 3, escritório de contabilidade é um cara que está lá o tempo inteiro fomentando empresas, criando empresas, contato com empresas. Esse é o cara ideal para que você faça, como TI, alguma parceria com ele, para que você consiga captar esses clientes que geralmente estão abrindo empresas. Isso faz com que você tenha um fluxo legal de clientes. Se você atender, eu digo o seguinte, eu tenho parceria com 5 escritórios de contabilidade. Se você tiver parceria com 2, eu tenho certeza que muita coisa pode acontecer legal na sua vida, beleza? Dica número 6, fundamental também. Repare que está tudo interligado, tá? Aprenda sobre nota fiscal eletrônica. Otto, o que isso tem a ver comigo? Galera, toda empresa, 100% das empresas no Brasil trabalham com nota fiscal eletrônica. Existe hoje uma carência muito de pessoas que entendam sobre a configuração de um sistema de nota fiscal eletrônica, certificado digital, dá um suporte inclusive sobre tributação. E saibam, vocês não têm noção de como o empresário brasileiro tem pouco conhecimento sobre nota. Então, se você estudar um pouco sobre nota fiscal eletrônica, entender sobre CFOP, tributação, substituição tributária, você não precisa ser um contador. Mas você, como técnico que vai dar suporte à pessoa jurídica, se você demonstrar uma vírgula para um cara que você está atendendo, que você entende de nota fiscal eletrônica, eu tenho certeza que você vai abrir um universo muito grande de clientes para atender, beleza? Dica número 7. Olha só, no momento eu estou fazendo um projeto para uma empresa muito legal que tem um faturamento que eu digo muito legal. Essa empresa ela vende em média 30 a 40 milhões por ano, em média, sei lá, 6, 7, 8 milhões por mês, mas é uma empresa que mesmo com baita faturamento precisa muito ainda de ajuda em tecnologia. Então a minha dica número 7 é: a esmagadora maioria de empresas no Brasil não tem noção do que pode ter de tecnologia para melhorar o conhecimento, o funcionamento das empresas. Então, tente sempre olhar para o cliente e analisar o que você pode oferecer para ele de infraestrutura, de sistema, de suporte, porque muitas empresas, mesmo as que são estruturadas, que têm faturamento, mesmo essas empresas, algumas dessas empresas, realmente tem muita coisa a se oferecer. Sempre que você entrar numa empresa, analise bem, vê o equipamento que ela trabalha, vê com carinho como ela funciona, que eu tenho certeza que a probabilidade de você, como TI, como tecnologia, não ter nenhuma carta na manga que ele não saiba, que possa melhorar os processos dele, é muito difícil disso acontecer. Então você pode realmente também focar em tentar encontrar soluções para os clientes, mesmo que pareça que ele está com a vida feita, vendendo 40 milhões por ano e está tudo tranquilo, beleza? Dica número 8. Repare que eu estou tentando falar rápido, porque hoje a febre é Reels e Shorts, né? Vídeos rápidos, mas eu estou tentando falar rápido. Talvez eu faça depois 10 vídeos falando sobre cada um desses tópicos, mas é só algumas dicas para que você consiga ter um norte de como trabalhar. Agora a nossa dica número 8. Isso eu fiz também, tá? Tente pulverizar os seus recebimentos. Sempre trabalhe da seguinte forma, é o que eu faço aqui. Eu tenho vários clientes que me pagam pouco e poucos clientes que me pagam muito. Repare que são muito em tese, né? Eu tenho 2 cenários. Eu tenho vários clientes que têm uma receita pequenininha de contratos de 200, 300 reais por mês. E eu tenho poucos clientes que me pagam um faturamento maior, de
3, 4 mil por mês, mas é bem pequenininho. Se você trabalhar assim, você tem uma estrutura muito saudável na sua empresa. Tu posso trabalhar só com pequeno e cobrando pouco? Pode, mas não é o ideal. Posso trabalhar com poucos trabalhando muito? Posso, mas não é o ideal. Por que não é o ideal? Repare, galera, tente trabalhar com esses dois tipos de cobrança, de clientes. Por quê? Se você tem muitos pagando pouco, você vai ter muito trabalho, às vezes, que talvez você não consiga atender, porque são muita gente para dar uma receita pequena. Então, esse é um problema de se cobrar pouco por muito. E qual é o problema de se ter pouco pagando muito? É que você, por acaso, às vezes você tem a sua estrutura só assim. Eu tenho 10 clientes que cada um me paga 5 mil. Se 2 clientes cancelarem o contrato, você vai tomar uma pancada porque representa 20% do seu faturamento ou mais do que isso, apenas um contrato. Então, tente sempre pulverizar os seus contratos, sendo alguns clientes pagando pouco e muitos clientes, e alguns poucos clientes pagando muito. Assim, você vai ter uma receita que vai funcionar. Gente, não é difícil fazer assim. O importante é que você tenha em mente de sempre não cometer o erro que eu já cometi um dia, tá? Chegou um momento na minha vida que um cliente representava 40% do meu faturamento e ele cancelou o contrato. Nesse momento, foi muito difícil, eu tive que rebolar e percebi que eu não poderia continuar fazendo isso. Ter apenas poucos clientes pagando muito, porque apenas 2 cancelamentos quebra a sua empresa. Então, pulverize os seus contratos para que você trabalhe sempre de forma a ter 2 tipos de receitas diferentes. Dica 9, deixa eu ver aqui rapidinho. Tá. Estude sobre 3 coisas, galera. Desenvolvimento de sistema, banco de dados e desenvolvimento web. Repare que lá na minha dica inicial eu falei para você estudar vários segmentos. Esses 3, a probabilidade de você ficar ocioso conhecendo esses 3 segmentos hoje é 0. Se você entender desenvolvimento de sistema, desenvolvimento web e banco de dados, a probabilidade de você não ter o que fazer o cliente para atender é muito pequena, porque são 3 setores, segmentos muito carentes de mão de obra, quer você queira trabalhar numa empresa grande, ou mesmo você, como é o nosso foco aqui em alguns momentos, de você ter a sua própria empresa. Então, foque nesses 3 tipos de conhecimento: desenvolvimento de sistema, banco de dados e desenvolvimento web. Dica 10, última dica, e essa dica é fundamental que você se organize para acontecer na sua vida. Não trabalhe sozinho. Sempre procure ter alguém para te ajudar. Vou dar um exemplo clássico. Eu sou péssimo para cobrar. Eu fazia serviço e não mandava boleto, ficava com vergonha até de cobrar o serviço que eu prestei. A minha vida mudou quando a minha esposa teve meu segundo filho, ela saiu da empresa que ela trabalhava, ela veio trabalhar comigo, então a parte financeira e administrativa é toda dela. Sem ela, eu não consigo fazer nada. Então, não tenha pudor nem vergonha de falar que determinadas coisas você não é bom e não sabe fazer. Sempre procure trabalhar com outras pessoas. Você ser o seu administrativo, o seu financeiro, o seu suporte, a sua logística, você não vai conseguir. Eu, pelo menos, não conseguiria chegar onde eu cheguei sem minha esposa para me ajudar e sem o meu técnico, Eduardo, hoje, que é o cara que hoje atende muitos dos meus clientes e vai de encontro a uma das 2 dicas que eu vou dar agora na seguida. Repare que eu dei 10 dicas para vocês, repito, probabilidade de vocês terem problemas se vocês não seguirem isso aqui. Existem problemas? Claro, mas a gente está apontando para o sucesso não teórico, prático, de que está há 30 anos na área. Agora eu vou dar a vocês, para fechar, em agradecimento a 10 mil pessoas que clicaram no botão. Pode parecer bobagem, né? Clicaram em se inscrever. É uma coisa tão simples. Mas eu sei que a gente pensa muito antes de fazer isso, e 10 mil pessoas fazerem isso, eu tinha que integrar o conteúdo de valor para vocês. Então agora eu vou dar 2 dicas finais para que lá na frente, daqui a provavelmente 20 anos, 15 anos, quando você estiver careca como eu, ou não, se você for menino, estiver bonitona também, mas o tempo tiver passado, você consiga também, lá na frente, ter outro tipo de receita. Dica número 1, dica extra número 1, aprenda a ensinar. Eu sei que muita gente não gosta de ensinar, mas repare que se você, durante a sua vida inteira, acumular conhecimento, o seu maior capital será esse conhecimento. E você está com ele dentro de ti e sem conseguir espalhar para outras pessoas, faz com que você
perca uma oportunidade genial que é você ajudar outras pessoas, que eu amo fazer isso. E segundo, é você conseguir chegar num determinado momento e ganhar dinheiro com o conhecimento que você adquiriu na sua vida. Mesmo que você não goste e nunca tenha pensado nisso, não se furte em tentar aprender a ensinar, porque isso pode ser, como é o meu caso hoje, eu tenho meus cursos online, eu tenho 50 mil alunos na Udemy que me dão uma receita muito legal e lá é o meu trabalho mais fácil, é apenas ensinar aquilo que eu já sei fazer. E deixa eu ver aqui, dica extra final, crie algum serviço que não dependa 100% de você. O que é isso? Hoje, como eu falei, a Luzia e o Eduardo hoje tocam 90% dos meus atendimentos aqui da empresa. Ou seja, eu, Otto, às vezes nem conheço o meu cliente, porque a Luzia e o Eduardo, que são meu braço esquerdo e direito, aqui, braço direito e braço direito, tocam tudo que os meus outros clientes precisam sem necessariamente precisar de mim. E vai chegar um momento que você vai precisar estar aqui agora gravando vídeo e saber que as outras coisas estão acontecendo sem depender de você. Eu costumo brincar e falar assim, você tem que ter o direito de ficar doente. Eu falo, tirar férias. Não, tirar férias é fácil. Mas às vezes você que trabalha sozinho, nem o direito de ficar doente você tem. Beleza? Então, galera, reparem que foram 10 dicas e 2 conselhos que eu, Otton, tenho certeza que se você seguir pelo menos metade desses, a chance de você ter sucesso é muito grande. Galera, muito, muito obrigado de verdade por esses 10 mil inscritos. Vamos focar agora em 20 mil, 30 mil para chegar a 100 mil. Eu tenho até a pretensão de chegar a isso. Não sei se eu sou tão interessante assim, mas se vocês me derem o prazer de a gente continuar crescendo o conteúdo desse canal, para mim vai ser fundamental. Gente, do fundo do meu coração, muito obrigado mesmo. Valeu. 10 mil pessoas clicaram em se inscrever e meus 10 mil obrigados para vocês. 10 dicas, 2 conselhos. É o mínimo que eu posso fazer para vocês. Um grande abraço, te aguardo no próximo vídeo. Valeu, tchau!